Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima aqui. Vamos aproveitar o trajeto aqui para fazer aquele bate-papo informal e aproveitar melhor o tempo. Eu vi na internet aí circulando uma ideia de um deputado que queria transformar os CACs numa força paralela, paramilitar de reserva. Meu Deus, é cada maluquice. É cada maluquice. Isso só dá aso, isso prova que o Estado é completamente difuso com relação aos CACs. Porque se por um lado o STF nos acusa de uma força miliciana sem objetivo claro e ainda nos acusa de mal falar da sigla CAC, né, por meio do nosso querido ministro Lewandowski, lá do STF, por outro lado agora vem um deputado que quer institucionalizar o que o ministro disse. Poderia até ser razoável, né, para tirar de fato essa pecha que foi colocada em nós. Mas a verdade é que não há a mínima necessidade. Os CACs, como já foi dito, à torta e à direita, em qualquer local se fala isso, nas mídias, os CACs são desportistas, são pessoas amantes da liberdade e que gostam de armas de fogo. Então o que acontece? Não há a mínima necessidade de transformar esse conjunto de pessoas como força paramilitar. Até porque o dever de segurança pública é do Estado, nós pagamos impostos para isso, né? E em uma eventual e muitíssimo remota necessidade de defesa, como há, por exemplo, uma guerra conflagrada e declarada lá na Ucrânia entre a Rússia, eu não tenho dúvida que a população, e especialmente os CACs, né, vão atender o chamado da nação e fazer, obviamente, a defesa de sua pátria, de sua nação, né? Porque, obviamente, como já foi dito, nós somos pessoas amantes da liberdade e não vamos tolerar qualquer invasão estrangeira, isso falo, nem, para que fique bem entendido, em uma possível, entretanto remotíssima, conflito internacional que seja conflagrado uma guerra entre países, entre nações. E mais ainda, que haja a necessidade de atuação dos civis, porque mesmo para isso o Estado tem as forças militares, né? Tem o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, para fazer a defesa da nação. Mas em um momento talvez muito pontual e remotíssimo, se o Estado chamar, com certeza os CACs e qualquer outro civil, né, qualquer outro civil apto a defender a pátria, vai atender o chamado da nação. Está no nosso hino isso. Então não precisa vir projeto de lei para transformar a CAC em força paralela, mesmo que seja reservista, de reserva. Não há necessidade disso. Não há a mínima necessidade. Isso só dá aso à insegurança que o STF sustenta dia e noite em relação aos CACs, né? Que os CACs querem arma para se tornar uma força paralela e ainda vincular o presidente. É um completo absurdo. E mais ainda, isso só demonstra que o próprio Estado, por meio dos poderes, não sabe absolutamente para que servem os CACs, o que os CACs querem e mais ainda, de que forma podem ser aproveitados. Se é que podem ser aproveitados de alguma forma. Isso só justifica mais ainda a necessidade de leis que regulamentem as atividades do CAC, de tiro desportivo, colecionamento e caça, né? Quais armas podemos adquirir, quantas armas podemos adquirir, quantos cartuchos podemos adquirir por mês, por ano, né? Quantos, se há limite de calibre, se não há limite, isso só serve para justificar, para salientar, para ressaltar a necessidade de uma regulamentação legal mais específica que demonstre e que nos autorize a exercer as atividades com tais equipamentos de forma definitiva. Eu acho que essa questão dos CACs, de acesso a armas de fogo, seja por meio do Sinarme, seja por meio do Sigma, quem vai dar porte, se é Sinarme ou Exército ou Sigma. Então, essas questões de armas, elas têm que ser resolvidas no próximo governo, no primeiro semestre. Aproveitar a eleição, a força política que o presidente tem logo no início do mandato, em razão da legitimação por conta dos votos, né, da eleição, e propor projetos de lei, de preferência que resolva todas essas questões. Aquele velho Estatutos das Armas de Fogo da Suíça do Brasil. Pronto.
aquele PL 3723, o substitutivo, a emenda 101 do PL 3723, deveria ser aproveitado para aprovar esse negócio logo de plano, de início, para encerrar essa confusão de CAC pode isso, não pode aquilo, pode comprar tal coisa, não pode, quantas munições, e para não vir nenhum outro ente do próprio Estado querer propor projetos de lei absurdos. Porque não há a menor necessidade. Pergunte a um americano se ele precisa de projeto de lei para autorizar ele a defender a nação em caso de guerra, em caso de invasão. Pergunte, ele vai rir, projeto de lei para defender a minha casa, o meu bairro, a minha cidade, o meu estado? Não preciso de lei para isso. Né? Não. Olha, é uma capacidade de pensar maluquice sobre arma que o brasileiro tem, os políticos brasileiros têm, que é absurdo. É uma coisa que for... Vou repetir, a arma que serve para o esporte não serve para a defesa. Por acaso a munição está com descrição, destinação específica, está carimbado lá, essa munição é para tiro em papel, essa munição é para tiro em vagabundo. Não, não está não, mas a arma parece que está, né? São umas coisas malucas. Isso tem que ser resolvido de plano. Isso tem que ser resolvido para ontem, né? Não se pode ficar nessa insegurança total e absoluta. É uma coisa absurda, né? Eu espero que o presidente, com a força que tem no início do mandato, resolva de plano essa situação. Porque é absurdo ficar assim. Pessoal, era isso que eu queria falar. Era um vídeo curto, inclusive já cheguei até no meu destino aqui. Um abraço, tchau, tchau.